Então, pessoal, bom dia a todos. Eu vou estar dando continuidade à fala do Matheus, mas da Viliana, e eu vou estar falando principalmente da parte do agrotóxicos e organismos geneticamente modificados, do florescimento do neoliberalismo às primeiras décadas do século XXI. Inicialmente, eu já quero fazer destaque aqui a questão da aprovação da lei de biossegurança, que aconteceu em 2005. Essa lei libera os transgênicos aqui no Brasil e, consequentemente, ela eleva o consumo de agrotóxicos. Também a questão da semente híbrida. Ela já, a semente híbrida já demanda grande quantidade de agrotóxico. Depois do surgimento dos transgênicos, aumenta ainda mais a aplicação dos herbicidas e as plantas começam a ter tolerância aos herbicidas, consequentemente tem que aumentar a quantidade, né, para surtir efeito. As lavouras transgênicas também, ela promete o projeto, assim, o discurso, ele sempre fala que ela promete redução dos impactos ambientais, mas na realidade acontece ao contrário, ela intensifica o uso de venenos e o que prejudica o meio ambiente. Outra curiosidade assim que eu quero compartilhar com a turma é assim que 2005, 2006 até 2014 aumenta a quantidade de transgênico aqui no país, aumenta o uso de agrotóxico, mas a produção dos alimentos, a produtividade, elas se mantém estáveis. Até quem tiver oportunidade de dar uma olhada no texto, nem que seja de uma forma rápida, os gráficos que é apresentado no texto, fica bem evidente isso, é bem fácil de interpretar, né? A questão que, assim, então, de acordo com esse gráfico, de acordo com essa fala aí desse que eu fiz referência agora, é evidente que o uso a forma defendida pelo agronegócio, ela não é uma forma boa para o país, não é uma forma boa para nós que vivemos aqui no país, porque acarreta uma série de problemas e não dá tanto resultado assim, igual é pregado aí por essas pessoas que defendem o agronegócio. E assim, mesmo diante desses dados que mostram que não é uma coisa boa, esse uso dessas sementes transgênicas, enfim, toda essa questão que eu já coloquei aqui inicialmente, ainda se continua buscando novas tecnologias e como a mais recente, que é a questão da biotecnologia. Até aqui no texto aqui fala também a questão de uma nova técnica que eles estão utilizando muito agora, que está sendo a técnica mais recente, que é a de modificar fazer a modificação genética do próprio melhoramento genético da própria planta. Ao invés de pegar partes do material genético de uma outra espécie e colocar para fortalecer a planta, os cientistas estão pegando algum gene adormecido, algum gene que não tem tanta expressividade na planta, e estão fortalecendo esses genes, fazendo a planta ficar modificada, mas com o material dela mesmo. E assim, na lei, todas essas coisas assim, elas são, quer ver, tem a lei aqui, eu esqueci o número da lei, mas ela não é
ela não é assim a normativa. Aqui, eu vou ler que vocês vão entender. Eu não soube explicar muito bem essa parte, mas vocês vão entender agora. A normativa publicada em janeiro de 2018. A normativa estabelece critérios especificamente relacionados a produtos gerados pela aplicação das novas biotecnologias que discutimos. Um dos problemas que essa normativa apresenta é o fato de abrir possibilidade para interpretações jurídicas que não incluam essas novas técnicas do rol dos organismos geneticamente modificados, o que os excluiria das avaliações de riscos, de biossegurança e de rotulagem para produção e consumo. Ou seja, juridicamente há brechas que permitem o consumo e a fabricação desse tipo de produto. E não existe pesquisa bem claras em relação ao consumo desse tipo de alimento e nem os impactos que pode acontecer ao colocar ele no ambiente de verdade, que nem assim a questão das abelhas mesmo. Ainda não sabe se na hora da abelha polinizar com a questão da flor e tudo, o que pode acontecer. Então, assim, até no texto mais adiante surge uma pergunta também que fala assim, se os transgênicos e os cisgênicos foram criados para matar insetos, afetam insetos considerados praga agrícola, mas e os insetos benéficos? Não. Então, assim, se faz mal para alguns insetos, faz mal para outros também. Então, assim, isso é um problema muito grande, que assim, não, assim, pelo que eu entendi e entendo dessa questão, é uma questão muito errada que está fazendo no nosso país, mas existe um poder hegemônico que defende esses ideal, que está muito ligado à questão econômica, né, do neoliberalismo e de grandes empresas do agronegócio que lucra muito com esse tipo de negócio, né? Mas o que torna o nosso país o campeão no uso de agrotóxico e sendo, na verdade, até na parte inicial do texto, mas eu vou trazer aqui também, que fala a questão que nós estamos sendo um celeiro, né, de experimentos. Então, a gente tem que sempre buscar para ver se muda essa situação, né? Mesmo sabendo que é muito difícil, a gente tem que manter sempre assim um posicionamento contrário a isso e lutar para ver se futuramente a gente consegue reverter essa situação do nosso país, né? E o que eu tinha para falar hoje com a turma era isso. E muito obrigado a todos. Se alguém dos colegas do meu grupo quiser fazer alguma consideração, estiver presente na aula, aí fiquem todos à vontade. Obrigado, pessoal.